Olá pessoal, tudo bem? Bom, bora para mais uma dica então. Hoje a gente vai falar sobre preventivo, ou fazer o famoso feijão com arroz na área de planejamento, tá? É uma dica rápida, porém super importante. Toda vez que a gente fala, vamos fazer o preventivo, vamos fazer o feijão com arroz, o que é isso? Nada mais é do que já antecipar possíveis perguntas, né, que fazem geralmente a área de planejamento, como por exemplo, qual foi o meu desvio de forecast da semana passada? Qual foi o meu resultado num determinado serviço da semana passada? Então, quando a gente pensa em fazer o preventivo justamente são essas situações, né? Exemplo, a semana fechou, domingo fechou, iniciamos o trabalho na segunda-feira. Então, antes que alguém pergunte, já é interessante ter um informe já padrão, bem resumido, com os resultados da semana anterior, né? Já trazendo os pontos de ações que foram realizados, os novos pontos de ações para a semana vigente, os possíveis desvios com relação ao forecast e os reforecast, caso necessário, e todo e qualquer alinhamento que passou também no final de semana, né? Porque muitas vezes acontece no final de semana, principalmente, né? Quando, nessa questão de fazer o preventivo é muito importante. Não só final de semana, mas situações de feriados, e a gente acaba falando final de semana porque a escala diminui, do administrativo diminui, a do próprio planejamento diminui. Então, fazer o preventivo em si, ou o feijão com arroz, que é o básico, são essas situações, como, por exemplo, que eu acabei de mencionar, fechou a semana, iniciou a segunda-feira, primeiro horário da segunda-feira, já levantar todos os pontos da semana anterior, já fechado, pontos negativos, pontos positivos, melhoria, pontos com relação a ofensores, o que já havia sido acordado, se foi criada alguma ação na semana anterior, qual é o resultado dessa ação, e nessa semana se vai permanecer a ação ou não, ou se já mudou a ação. Com relação ao final de semana, se aconteceu alguma coisa, né, se não aconteceu, como que foi o dia, sábado e domingo, e aí fazer um resuminho básico dentro do e-mail com relação dos serviços, com todas essas informações. Isso faz com que as pessoas que vão receber essa informação, elas não precisam lá acessar o sistema ou qualquer outra coisa do tipo. Porque a gente sabe que a equipe de staff da operação precisa receber essas informações mastigadas, justamente para que ela possa tomar uma ação mais rápida com relação aos resultados, caso os resultados não estejam muito bem. E quando a gente fala de final de semana e feriado, é muito importante a gente já deixar de bate-pronto, que é o preventivo, uma escala da área de planejamento, uma escala da área de operação, para saber quais as pessoas estarão lá no sábado, no domingo e até mesmo nos feriados. Isso facilita o contato direto no final de semana ou feriado, caso tenha algum tipo de problema. Então, como eu disse, fazer o feijão com arroz é fazer o preventivo, que nada mais é, falando preventivo, a palavra preventivo na área de planejamento, nada mais é do que isso. É antecipar possíveis questionamentos com relação aos resultados e as ações que estão sendo tomadas. E é isso, para planejamento, a gente considera que é o feijão com arroz, é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, né? Mas muitas vezes acaba ficando no automático e as pessoas perdem a mão, né? E aí acaba não posicionando uma coisa que é bastante importante, principalmente quando é uma prestadora de serviço, né? Ou uma BPO, uma terceira, que presta o serviço para o cliente. Então esse tipo de atitude é muito interessante, beleza? Então fica aí a dica de mais esse dia aí. Um abraço pessoal, curte, comenta lá nos comentários, tá? Para que a gente consiga aí cada vez mais colocar mais dicas aí, não somente dicas, mas cursos aí e várias informações aí para que a gente consiga fazer um planejamento mais assertivo possível. Beleza? Até a próxima dica, pessoal. Até mais.